Olá, olá! Eu sou Fernanda Cunha, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso canal aqui no YouTube. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui para mais um vídeo do Tapete para a Vida. Se você não assina o canal ainda, se inscreva no canal e acione o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos exclusivos que a gente posta aqui toda a semana. Envelhecer. Qual o seu relacionamento com o envelhecimento? Você já pensou nisso? E menopausa? Você já ficou por perto de alguma mulher na menopausa? Sentiu alguma diferença? Como você se relaciona com esse tema? Esse é o tema que eu quero trazer no nosso vídeo de hoje, porque envelhecer é um grande tabu. A gente tem tanto medo de envelhecer porque envelhecer lembra da nossa finitude. E a gente não sabe lidar com a finitude do nosso corpo, da nossa vida aqui nesse plano. E para mim, a menopausa chegou de forma precoce. Então eu quero contar para vocês um pouco mais sobre como o yoga e o yoga dance me ajudaram e me ajudam nesse processo do tapete para a vida. Eu fui diagnosticada com menopausa. Menopausa é quando a mulher para de menstruar, né? O marco da última menstruação dela. Isso aconteceu para mim aos 38 anos. Eu só descobri isso aos 40 e hoje eu tenho 41 anos. Eu também, como a maior parte das mulheres, sempre ouvi falar horrores da menopausa, que menopausa é um tempo horrível que é ser mulher, porque a mulher menstrua e depois ela para de menstruar e ela fica muito louca porque dá umas altas e baixas de hormônio terríveis, ela fica mais ansiosa, às vezes mais irritada, às vezes ela fica muito angustiada, às vezes ela fica deprimida. Ela tem tendências a ter mais problemas de coração, perda de cálcio nos ossos, outras complicações. E fora uma parte super importante, né, da mulher principalmente, o fato de não aceitar o envelhecimento, de fazer tudo, de lutar de uma forma às vezes até irracional contra o envelhecimento, né, de passar uma vida tentando evitar algo que é inevitável. Então, nossa, a mulher fica velha, fica feia, fica flácida, o rosto fica cheio de ruga, os cabelos ficam brancos. Mulher de cabelo branco é terrível, homem de cabelo branco é grisalho, é bonito, fica elegante. Mulher fica charmoso, na verdade, não é nem elegante. Mulher de cabelo branco fica terrível. Então, quantas de vocês já não ouviram isso? Quantos de vocês já também não ouviram isso? Então, quando eu fui diagnosticada com menopausa precoce e quando eu me liguei, né, que eu não estava mais menstruando, eu entrei num processo de luto, de resistência muito grande, porque eu não queria admitir que aquilo estava acontecendo comigo. E muito desse não querer aceitar que aquilo estava acontecendo comigo foi porque durante 10 anos eu tentei engravidar e não consegui. Eu fiz todos os tratamentos que vocês podem imaginar, desde os mais naturais, Panchakarma, Ayurveda, nutrição, constelação familiar, yoga, yoga dance, dança, espiritismo, enfim, até os mais invasivos. Inseminação artificial, fertilização in vitro, várias, né? E naquele momento, o yoga e o yoga dance eram para mim, eu esperava deles, eu entrei em várias noias, porque eu pensava assim, nossa, mas como eu que sou professora de yoga, que me alimento de uma forma tão natural, como que eu não consigo? Onde que o meu corpo falhou? Então eu não devo estar meditando direito, eu não devo estar praticando direito, eu não devo estar visualizando direito. Eu esperava do yoga algo que não era do yoga. Era uma confusão minha. E depois de muito tempo, né,
10 anos deu tempo suficiente para eu poder sair desse lugar de, oh meu Deus, ó céus, eu sou a vítima do universo, eu não posso ter uma coisa que eu tanto quero, então é porque eu não faço as coisas direito. Eu consegui sair desse lugar e realmente ter no yoga e no Yoga Dance uma prática de acolhimento incondicional da minha humanidade, de compreender de um lugar mais profundo e não tão mental que o yoga está ali para me acolher todos os dias e que quando eu estendo o meu tapete, faço a minha prática, respiro no meu corpo, trago o prana, eu enrolo esse tapete e eu tento permanecer nesse estado de yoga para ficar 2 horas esperando o médico que atrasa para me atender. Quando me atende, talvez vá me dar uma notícia de novo que eu não tive óvulos suficientes. E essa prática me ajudava todo dia a ter resiliência para continuar fazendo os tratamentos e para continuar nesse caminho em direção ao meu sonho. Muito embora o sonho desejado do filho que nunca veio não chegou dessa forma. Mas nesse caminho houve um aprendizado e um amadurecimento muito grandes, no sentido de entender ao que a prática veio servir. Então, ao invés de esperar de uma forma até infantil que a prática de yoga seja a solução para todos os meus problemas e torne a minha vida um mundo cor-de-rosa, encontrar dentro de mim a resiliência, a fortaleza e o acolhimento necessários para percorrer o caminho e a jornada da minha vida de forma verdadeira, responsável e respeitando os meus ciclos. Isso não quer dizer que não vai ter dor. Permitir que as emoções possam fluir, muitas vezes é permitir que a dor possa fluir, que a lágrima possa ser chorada. Então, quando eu me descobri na menopausa, foi horrendo. Era o fim das esperanças que eu tinha de ter essa gestação tão sonhada. E na magia e no mistério da vida, como ela se desenrola, tem sido um período de profundo amadurecimento, de uma profunda revolução interna. Nesse período, os meus cabelos ficaram brancos e eu permiti que eles ficassem brancos porque eu queria me perceber sem máscaras. Eu nasci em Florianópolis, num lugar de praias maravilhosas, e lá em Floripa ainda talvez tenha isso, mas tem umas praias que eram praias de gente bonita, então só iam pessoas magras, bonitas e jovens. E eu queria me saber e me entender como eu sou lidando com a finitude, como eu sou lidando com os meus brancos. E quando eu tenho cabelo branco desde os 18 anos, eu comecei a deixar o cabelo branco e eu gostei do que eu vi no espelho. E eu nunca mais pintei. Mas isso não é uma bandeira, se eu ficar afim de pintar o meu cabelo, eu vou pintar, né? Mas tudo isso para falar que hoje eu enxergo a menopausa e acolho a menopausa de um outro lugar. E que a minha compreensão de yoga depois da menopausa vem de um lugar muito mais profundo. E de que todas as coisas que me falavam sobre menopausa, algumas coisas sim eram verdades. E que me falaram todas as coisas ruins, né? Ruins, desafiadoras. Mas não me falaram da magia. Não me falaram dos acessos à intuição. Não me falaram da anciã que nos arrebata no momento da menopausa e do climatério afora, nos presenteando com uma segurança que é impossível ter.
tão jovem, que nos arrebata com essa mulher selvagem que já não precisa mais se colocar em nenhum lugar, em nenhuma situação onde ela não possa sentir ou amar. Uma sabedoria que o silêncio diz. Uma sabedoria de dançar a dança que o corpo quer dançar. E uma segurança que honra os passos da mulher que já foi e da mulher que está se tornando. Então, há que se aprender a envelhecer. E o meu maior desejo com esse vídeo é que você que está aí me escutando, que está lidando com esse período, ou que não está lidando ainda, mas que sempre ouviu falar coisas horrendas sobre envelhecer, especialmente para a mulher, numa sociedade de um machismo estrutural e de uma sociedade que, independente de gênero, teme o envelhecimento. Está na hora da gente ressignificar e aprender a envelhecer, porque só aprendendo a envelhecer com S, ser, a gente aprende de verdade a honrar a nossa vida, as nossas jornadas, principalmente o caminho do autoconhecimento, que é sobre acolhimento e humanidade. E quando eu lá atrás, confusa, confundi e queria que o yoga me adormecesse para eu não sentir dor ou estar ok com uma situação de dor, eu queria, na verdade, o contrário disso. E para mim, a coisa mais viva e mais preciosa do caminho do autoconhecimento é essa capacidade de autopercepção. E a partir da autopercepção, da maturidade, a gente poder honrar os nossos ciclos, todos eles. Porque o yoga dance, nada mais são do que ferramentas que nos auxiliam nesse caminho em direção ao ser. O ser que já somos, o ser que sempre fomos, em essência. Aquele que não precisa de nenhuma máscara, aquele que não precisa temer o envelhecimento, nem temer a idade, nem o tempo. Aquele que sabe que o tempo é seu amigo, é um aliado que vai te trazer maturidade, segurança, sabedoria para seguir a sua intuição, o seu coração. A intuição é a voz do divino falando através do desejo do nosso coração. Me conta aí nos comentários se esse vídeo expandiu o seu entendimento, a sua compreensão sobre envelhecer, sobre menopausa, e se ele te serviu, dá um like e compartilha ele para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de reflexão e que a gente possa expandir, quebrar esses tabus, porque envelhecer com um S é necessário. Há que aprender. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!